Bem-vindos ao DevForge, o seu destino definitivo para aprender e dominar o mundo da codificação. Eu sou Alex Pimenta, estou aqui para guiá-los nos primeiros passos nesse emocionante universo da programação. Prepare-se para descobrir a linguagem de programação mais quente do momento e descobrir a que mais se adequa aos seus objetivos. Não perca nenhuma dica crucial. Nos vemos após a vinheta. Aprender a programar não é apenas sobre escrever linhas de código. É sobre habilidade de pensamento lógico, criatividade e capacidade de resolver problemas. Algumas dicas para desenvolver essas habilidades são: resolver problemas do cotidiano que exigem raciocínio lógico. Isso o ajudará a aplicar conceitos lógicos e criativos na resolução de situações reais. Planejamento de rota, orçamento doméstico, organização de tarefa, seleção de alimentos saudáveis e resolução de problemas técnicos são exemplos de como você consegue desenvolver essas habilidades. Jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, jogos de lógica, resolução de problemas matemáticos são excelentes para estimular o pensamento lógico e criativo. Eles envolvem estratégia, tomada de decisão e resolução de problemas. Entrar em comunidades para discussões sobre temas complexos e controversos. Isso incentiva a pensar criticamente, defender seu ponto de vista e argumentar. Praticar conceitos de pensamento computacional, como decomposição de problemas, reconhecimento de padrões, abstrações e algoritmos, também lhe ajudará a desenvolver habilidades analíticas e resolução de problemas. Exemplo de decomposição de problemas: criar receita para fazer sanduíche. Você vai ter que identificar os ingredientes necessários, listar os passos para preparar cada ingrediente e descrever a sequência de passos para montar o sanduíche. Exemplo de reconhecimento de padrões: identificar a sequência numérica. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Padrão: adicionar 2 no número anterior para descobrir o próximo número. Exemplo de abstração: criar uma lista de tarefas para organização de um evento. Identificar categorias de tarefa, por exemplo, planejamento, logística e divulgação. Criar subtarefas dentro de cada categoria, por exemplo, reserva de local, contratação de fornecedores e criação de material promocional. Escrever um algoritmo para identificar o maior número dentro de uma lista. Inicialize uma variável para armazenar o maior número encontrado como o primeiro número da lista. Se o número atual for maior que o número armazenado, atualize o número armazenado com esse número. Após percorrer toda a lista, a variável conterá o maior número. Decomposição de problemas: esse é avançado em desenvolver um jogo simples de videogame. Identificar os principais componentes do jogo, como personagem, interações e ambiente. Quebrar cada componente em tarefas menores, como sprites, movimentos, etc. Descrever a lógica de cada tarefa em detalhes. Por exemplo, algoritmo para a detecção de colisões. Realizar atividades que estimulem a criatividade, como brainstorming, mind mapping, storytelling ou role-playing. Essas atividades o ajudará a pensar de forma inovadora e a gerar novas ideias. Exemplo de brainstorming: imagine uma tempestade em sua mente onde ideias são gotas de chuva que caem rapidamente, sem filtros ou restrições, permitindo que você capture o máximo possível delas. Exemplo prático: reunião de equipe para gerar ideias para um novo projeto. Cada membro compartilha suas ideias livremente, sem críticas nem julgamentos. As ideias são anotadas em um quadro ou papel e posteriormente refinadas e avaliadas para encontrar as ideias mais viáveis. Exemplo de mind mapping: visualize sua mente como uma árvore, onde o tronco representa a ideia principal e os galhos representam as ideias secundárias, ramificando em diferentes direções conforme você explora novos pensamentos e conexões. Exemplo prático: planejamento de um projeto. Comece com um conceito central, por exemplo, lançamento de um produto. Em seguida, crie ramos para cada aspecto relevante do projeto: marketing, produção, logística, etc. Adicionando ramos conforme necessário para detalhar tarefas específicas. Exemplo de storytelling: imagine-se como um autor criando um mundo de possibilidades onde personagens, cenários e tramas entrelaçam para cativar e envolver o público, transmitindo mensagens ou ensinamentos de forma vívida e memorável. Exemplo prático: apresentação de vendas para o novo produto.
Em vez de listar apenas características e especificações, conte uma história envolvente sobre como o produto surgiu, como ele resolve problemas reais dos clientes e como ele impacta positivamente suas vidas. Usando elementos narrativos como personagens, conflitos e soluções. Veja-se como um ator assumindo o papel de diferentes personagens, explorando suas perspectivas, motivações e comportamentos em um ambiente seguro e controlado, onde você pode experimentar novas formas de pensar e agir. Exemplo prático: treinamento de atendimento ao cliente. Os funcionários simulam o atendimento comum, como lidar com reclamações e resoluções de problemas, assumindo diferentes papéis. Cliente irritado, representante de suporte, para praticar as habilidades de comunicação, empatia e resolução de problemas. Procurar atividades que promovam desafios e competições que envolvam soluções de problemas complexos ou criar soluções inovadoras. Isso te motivará a desenvolver suas habilidades e a se superar. Começar a pedir feedbacks construtivos sobre o trabalho nessas atividades. Isso te ajudará a refletir sobre estratégias, identificar erros e encontrar maneiras de melhorar. Agora vamos falar sobre o Python, uma linguagem versátil, como eu já falei em outros vídeos. Python é uma escolha excelente para iniciantes devido à sua sintaxe limpa e legível. É amplamente utilizada em áreas como desenvolvimento web, ciência de dados e automação. Veja como é fácil criar uma classe Python e definir um método nela. Definimos um método greeter que retorna a frase Hello world, my name is name and I am 8 years old. Aqui embaixo criamos uma instância da classe person, passando o nome e a idade, e ele vai retornar já a frase. E embaixo imprimimos na tela a frase que ele retornou. Simples e fácil. TypeScript é uma extensão do Java que adiciona tipagem estática opcional e outros recursos avançados, tornando mais versátil, seguro e fácil de manter em projetos grandes. Veja como criamos a classe person em TypeScript, utilizamos igual a gente fez no Python anteriormente, criamos aqui embaixo um loop que gera números randômicos também e verificamos se o número é maior ou não que 5. Imprimimos na tela, se um número for maior que 5, ele vai imprimir que o número é maior que 5. Se o número for menor que 5, ele vai imprimir que o número é menor que 5. E C# é uma linguagem poderosa criada pela Microsoft, ideal para criar projetos robustos e aplicações escaláveis em .NET. Veja esse exemplo em C#. Eu criei de novo a classe person, fazendo a mesma coisa que fazia nos exemplos anteriores. Criei um loop aqui embaixo, gerando números randômicos e armazenando de 0 a 1000, 0 a 999, armazenando números randômicos aqui embaixo e verificando depois qual o maior número desses que ele armazenou. E imprimindo, o maior número é tal. Bom galera, espero que essas dicas e essas breves introduções às linguagens mais populares do mercado te ajudem a dar os primeiros passos na programação. E lembre-se, o importante é escolher uma linguagem que se alinhe aos seus objetivos e interesses. Bom pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, fazer um comentário e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, principalmente as que se interessam por programação. Estamos apenas começando nossa jornada juntos aqui no DevForge. Até o próximo vídeo. Fui!